nada te turbe, pois tudo passa, a paciência tudo alcança, nada te espante. Quem tem a Deus, quem tem a Deus, nada lhe falta, nada lhe falta, só Deus é o bastante. Quem tem a Deus, quem tem a Deus, quem tem a Deus, nada lhe falta, nada lhe falta, só Deus é o bastante. Aleluia. O Léo é extremamente perfeccionista. Uma cançãozinha desse tamanho, e ele queria acertar todas as notas ali. Ainda ensaiou antes. Meus irmãos, nós estamos na série chamada Mundanismo, e hoje nós chegamos no assunto sobre música. Nós vamos orar primeiro e depois nós vamos ver aqui o que a doutrina tem a nos dizer hoje sobre o cristão e a música. Amém? Vamos orar. Senhor Deus Pai Todo-Poderoso, Deus de misericórdia, Deus de amor, nós te somos muito gratos porque o Senhor tem nos direcionado e nos orientado todas as quartas-feiras através da Tua Palavra, para que nós possamos viver uma vida conforme o Teu agrado, uma vida íntegra, uma vida santa, uma vida que não nos permite perder a comunhão com o Senhor. Bendito seja Teu nome, engrandecido seja Teu nome, pelo Teu cuidado e misericórdia sobre o Teu povo. Mais uma vez, ajuda-nos a compreender Tua santa palavra, Tua vontade, para que nós possamos viver debaixo da Tua graça, da Tua misericórdia e da Tua bondade. Em nome de Jesus. Amém. Eu quero começar com uma história que eu passei uma vez como rapaz numa igreja. Eu fui pregar num congresso de jovens, e geralmente esses congressos, eles passam o dia todo. A gente prega de manhã, tem evento à tarde, tem evento à noite, né? E durante o congresso tinha algumas apresentações musicais do grupo que foi convidado. E o rapaz que tocava guitarra no grupo convidado era um cara espetacular, fantástico, o jeito que ele tocava. E eu, ouvindo ele tocar, né, e terminou ele tocar, eu fui lá onde ele estava e disse a ele que o estilo dele parecia com um guitarrista que eu gostava na adolescência. E o guitarrista Joe Satriani. E eu disse para ele isso. Eu disse: cara, você toca muito bem, você me lembra de Joe Satriani. E ele disse: meu Deus, o senhor acha mesmo? Eu disse: acho. Pois eu preciso mudar, porque aquele homem é do diabo. Aquele homem, eu vi uma apresentação dele, uma coisa horrível. Ele entra com umas luzes esquisitas no palco, ele usa umas roupas esquisitas. Eu digo: mas o que isso tem a ver, meu irmão? Você tocar tão bem quanto ele? Porque ele faz para o diabo, pastor. Eu não quero fazer para o diabo. Eu disse: meu irmão, mas você não está fazendo para o diabo, você está tocando para Deus, está louvando a Deus. Enquanto você estava tocando, a minha esposa estava agradecendo a Deus pela sua vida, em oração. Ela comentou comigo, e ele disse: não, eu preciso mudar, eu tenho que mudar meu estilo imediatamente, porque eu estou parecido com esse cara. E aí eu disse: cara, no intervalo eu quero conversar com você, biblicamente. E aí eu sentei com ele e tentei explicar para ele algo chamado graça comum, que é quando Deus capacita, né, o indivíduo a ter talento para expressar alguma coisa maravilhosa, linda e bela, como por exemplo a música, né? Uma boa música, uma música que tem uma boa letra, uma música que tem um bom arranjo, um lindo arranjo. Quem foi que capacitou o indivíduo a fazer isso, senão o próprio Deus? Então é preciso que a gente entenda o primeiro ponto que a gente vai já começar a pensar sobre música, é em questão a graça comum. A capacidade que Deus dá a indivíduos que nem sequer creem nele, de fazerem arte, e de fazerem uma arte tão bela, muitas vezes, que nos encantam, nos maravilham, e nos fazem até desejar algo mais, que a gente chama de transcender, né? Ir além desse mundo. Quantas vezes você já deve ter, eu espero que sim, espero que você tenha um bom gosto musical. Quantas vezes você deve ter ouvido uma música e você ter ficado maravilhado e disse: meu Deus, isso aqui é muito bonito.
Isso aqui é muito belo. Tem um teólogo chamado Albert Schweitzer, que é um homem fantástico, um músico e médico, que ele tinha um problema muito sério. Ele não suportava músicas belas demais, ele entrava em pranto, e começava a chorar. E aí ele foi no psicólogo, né, para saber o que ele tinha. E o psicólogo disse: você não tem nada, simplesmente você é sensível às coisas belas. E Deus então nos criou com esse desejo por coisas belíssimas. Todos nós temos isso, porque é um mundo quebrado, né? É um mundo ruído, é um mundo em pecado. Então nós temos assim um desejo de que as coisas sejam plenas e belas, não só agora, mas para sempre. Os irmãos compreendem isso? Tem esse desejo também, de que as coisas sejam belas e plenas para sempre, não é? Até na beleza física a gente pensa isso: poxa, eu queria ser assim para sempre, mas não seremos, pelo menos não agora, né? Pois bem, então a gente vai tratar sobre música. E quando eu falo música, eu não estou falando só de música cristã, estou falando de música em geral, que você possa imaginar, tá bom? Porque toda música pode glorificar o nome do Senhor, não apenas porque traz o nome Jesus, não apenas porque traz alguma referência ao Evangelho, mas algumas músicas podem glorificar a Deus, mesmo sem citar o nome de Deus. Primeira coisa que a gente tem que ver é que a música é uma ideia do próprio Deus. Por exemplo, Davi, ele colocou músicos para tocarem regularmente no tabernáculo, na presença do Senhor. Ele teve essa ideia de colocar vários músicos ali, e isso foi muito agradável ao Senhor, muito agradável, tanto que muitas vezes o Senhor, em algumas batalhas, dizia o que para o povo? Coloquem os levitas, ou seja, aqueles que tocam louvores, na frente da batalha, para que eles possam ir louvando a Deus e atrás o exército vir para lutar. Então era muito agradável a Deus isso. Os salmos nos exortam a quê? Muitos salmos: louvai ao Senhor. Que tipo de louvor? No Salmo 150 diz que nós devemos louvar com todos os tipos de instrumentos que imaginarmos, todos os quais nós pudermos criar. E diz mais: todo ser que respira, louve ao Senhor. Jesus gostava de música, ao que parece. Em Mateus capítulo 26, no verso 30, quando terminou a ceia do Senhor, diz o texto que Jesus cantou um hino com os discípulos. Cantar sempre foi uma coisa natural para os cristãos. Desde o começo da nossa caminhada de fé, nós amamos cantar. É por isso que nos cultos temos tantas músicas, né? Salmos são músicas e nós amamos cantar também. E nós somos orientados pelo apóstolo Paulo a falarmos entre nós com salmos, hinos e cânticos espirituais. Está lá em Efésios capítulo 5, verso 19. O apóstolo Paulo diz para nós que é legal que a gente tenha uma comunicação através dos louvores, ou seja, que a gente transmita alguma coisa através dos louvores. Então é muito importante, aí já entra a questão da música cristã mesmo em si, né? É muito importante a música cristã transmitir alguma coisa. Eu não posso ficar falando lindo, lindo, lindo és, lindo, lindo, lindo és, que eu não estou transmitindo absolutamente nada. Eu tenho que falar alguma coisa do Evangelho, alguma coisa da palavra, alguma coisa concreta, alguma coisa que leve uma mensagem em meu coração. Porque daqui a pouco vocês vão ver como a música tem uma potencialidade de ensino impressionante. E é lógico, nós não podemos esquecer do livro de Apocalipse, que diz que nós louvaremos a Deus para todos sempre. E lá é até citado, né, coral, grupos de anjos, né, legiões de anjos celebrando ao Senhor com música. Então música é uma coisa muito maravilhosa, é uma coisa divina, é uma coisa bela, é uma coisa para nós cristãos amarmos e apreciarmos. Na Bíblia não existe só música louvando a Deus. Na Bíblia existem músicas para momentos de guerra, existem músicas para momentos de tristeza. Jesus, por exemplo, cita, né, em determinado momento, uma espécie de parábola que ele diz: esse povo não consegue me ouvir. Vieram os meninos cantando músicas alegres e eles não deram ouvidos na praça. Vieram outros cantando lamento e eles também não deram ouvidos. Ou seja, Jesus está dizendo que naquela época já havia questão de músicas para determinados fins, para determinados momentos. Havia músicas simplesmente para demonstrar alegria, havia músicas para apresentar a tristeza de um momento, havia músicas adequadas para cada instante. E há uma série de versículos aqui que eu poderia citar para os irmãos, mas que ficaria muito extenso. Então depois eu vou repassar de alguma forma pelas redes sociais para vocês poderem ver esses versículos que retratam esses momentos
de vários tipos de músicas em momentos diferentes. E quando falo em vários tipos de músicas em momentos diferentes, eu me lembro, há muitos anos atrás, a gente estava num retiro de jovens, e alguns jovens tiveram a ideia da gente fazer serenata para as meninas. As meninas dormiam num lado do dormitório e nós dormíamos no outro. E nós fomos fazer serenata para as meninas, eu era novo convertido. Eu acho que eu tinha 6 meses ou 8 meses de convertido. E quando nós fomos fazer serenata, o cara começou a cantar em espírito e em verdade. Aí eu falei, cara, como é que a gente vai dizer para as meninas que a gente está declarando algo para elas, se a gente está declarando para o Senhor? Porque na concepção dele não se podia de maneira alguma expressar outro tipo de coisa com a música, a não ser relacionada ao Senhor. Então isso fere muito o que a Bíblia diz, porque a Bíblia mostra para nós que existiam momentos de música que eram completamente destinados à situação e não eram bem para o louvor do Senhor. Agora, uma coisa que a Bíblia deixa bem claro é que o local de adoração é local de somente música de adoração ao Senhor. Isso a Bíblia deixa bem claro. Todas as vezes que o povo se reunia para adorar, a música que se tocava ali era música ao Senhor, porque o culto é sempre para o Senhor. Talvez você já viu aqui em alguns momentos, alguns irmãos chegam para mim e falam assim, pastor, minha esposa está aniversariando, eu queria fazer uma homenagem para ela. Eu digo sempre o quê? Se você já fez isso, você sabe o que é que eu digo. Depois do culto. Quando terminar o culto, aí eu abro um espaço para você fazer isso, porque o culto é do Senhor. Nada mais pode ser feito. Um excelente guitarrista não vai fazer um solo estromboso aqui, a coisa mais incrível do mundo, porque o culto é do Senhor. Então, se ele for tirar a atenção da adoração ao Senhor, ele está ferindo o culto que é realizado para o Senhor. No entanto, músicas para os outros momentos a Bíblia nunca condenou. Por isso que nos casamentos, a gente vê muito, né? Os casamentos que eu celebro, né? As pessoas escolhem músicas românticas e cantam essas músicas românticas, eles me apresentam as músicas, perguntam para mim, pastor, tem alguma coisa errada com essa letra que a gente não poderia usar? Eu digo, não tem nada errado, geralmente examino a letra para ver e está tudo bem, e assim funciona. Então a primeira pergunta, ao ouvir música, qual deve ser? As minhas escolhas musicais são compatíveis com o Evangelho que me salvou? As minhas escolhas musicais são compatíveis com o Evangelho que me salvou? 1 Coríntios 6, versos 19 e 20, vai ser colocado aqui para nós. 1 Coríntios 6, versos 19 e 20, diz assim: acaso não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo que habita em vocês, que lhes foi dado por Deus, e que vocês, preste bastante atenção no que diz aqui, vocês não são de si mesmos, amém? O Senhor nos comprou para Ele. Verso 20, vocês foram comprados por alto preço, portanto, glorifiquem a Deus com o corpo de vocês, todo o corpo, isso inclui a sua mente. A nossa mente deve glorificar a Deus. Se a nossa mente deve glorificar a Deus, então é natural que aquilo que eu coloco em minha mente seja algo para a glória de Deus. Amém? Então, o Evangelho, o que ele fez por nós? O que ele fez por mim? Ele me libertou do ego, que era a fonte de onde brotavam todos os meus pecados. O que Jesus disse certa vez? Do coração do homem é que procede o adultério, né? O assassinato, tudo de ruim procede de dentro do homem, da natureza pecaminosa do homem e principalmente do ego. Nós somos egoístas, nós só queremos viver para nós mesmos, nós centramos a vida em nós mesmos e nós aprendemos com o Evangelho o quê? Que a vida não tem a ver com a gente, tem a ver com Ele. Que a vida não tem a ver com o meu ego, tem a ver com a glória de Deus, que eu posso até ser humilhado e maltratado desde que meu Deus seja glorificado. Já não vivo mais eu, Cristo vive em mim, significa o quê? É que a minha vida agora é para impulsionar, para mostrar ao mundo a glória e a grandeza desse Deus. Amém? Então o nosso ego foi extirpado daí. Então a primeira pergunta é, a música que eu escuto, ela alimenta meu ego? Ela pode ser a coisa mais linda do mundo, mas se a letra dela alimenta o meu ego, se a letra dela diz que eu sou o máximo, se a letra dela diz que eu sou muito especial, e isso pode ser até uma música cristã, não pode? Porque tem algumas músicas ditas cristãs que falam isso, não tem? Se ela diz que eu sou o máximo, se ela diz que eu sou especial, se ela diz que... Autores românticos gostam muito de dizer isso. Eu não sei viver sem você eu morro. Já viram letras assim? Música bonita, romântica. Alguém pode dizer assim, não tem nada de mal aí. Tem. É uma exaltação do ego de alguém. É uma idolatria
de uma determinada pessoa, de um determinado amor, e parece ser tão bonito, não é? Mas dentro de um contexto cristão não faz sentido. Um segundo aspecto é que o Evangelho me libertou e lhe libertou também da escravidão do pecado. Ou seja, o pecado para nós era algo que nos escravizava, era algo que nos privava da vida, nos fazia mal. Então, nós como cristãos, a gente abomina o pecado, porque nós lembramos de prisão, nós lembramos de uma vida que era privada, de uma vida que não era aquilo que nós gostaríamos que fosse, ou que Deus queria para nós. Então, o pecado para nós é um tremendo inimigo, é algo que não nos agrada, é desconfortável. Sendo assim, é preciso entender, a música que eu escuto celebra o pecado? Porque se celebra o pecado, então eu não posso me agradar dessa música. Ela fica uma coisa contraditória, né? Se eu digo, por exemplo, que não existe coisa mais preciosa do que a fidelidade, e eu escuto uma música que incita-me à infidelidade, então há algo contraditório na minha cabeça. Eu afirmo uma coisa e eu tenho prazer noutra. Nós falamos isso em relação aos filmes, os irmãos lembram? Em relação aos filmes, que você é contra uma coisa e você vê um filme prazerosamente que retrata uma coisa que você é completamente contra. Uma coisa que muitas pessoas falam: olha, isso é só música. Só música, só uma música que você está ouvindo ali, não tem esse efeito nenhum não, essa coisa. Será que é só música? Será que não tem grandes efeitos? Vamos ver uma passagem em 1 Samuel, vai ser colocado aqui para vocês, para a gente não perder tempo. 1 Samuel capítulo 16, do verso 14. Diz assim, a gente vai ler do 14 ao 16 primeiro. O Espírito do Senhor se retirou de Saul, e um espírito maligno, vindo da parte do Senhor, o atormentava. Os funcionários de Saul lhe disseram: há um espírito maligno mandado por Deus te atormentando. Que nosso soberano mande esses seus servos procurar um homem que saiba tocar a harpa. Quando o espírito maligno se apoderar de ti, o homem tocará a harpa e tu te sentirás melhor. Ao que parece, nós estamos aqui falando de uma cultura que não tinha muito entendimento sobre algumas coisas, e que algumas coisas, por exemplo, eram vistas logo como malignas, como demônios, etc, etc. Ao que parece, quando o Saul se afasta de Deus, ele começa a se sentir mais angustiado, mais depressivo, mais tristonho, e talvez, ao contrário, uma ansiedade que lhe despertava fúria, alguma coisa que fez com que o temperamento dele ficasse diferente. E o que é interessante é que os servos dele entenderam que se alguém tocasse harpa para ele, que é um instrumento belíssimo, de um som, de uma suavidade belíssima, esses demônios, ou esse espírito maligno enviado por Deus, iria se acalmar. Veja o que diz o verso 23. 23, sabe? E sempre que o espírito mandado por Deus se apoderava de Saul, Davi apanhava sua harpa e tocava. Então Saul sentia alívio e melhorava, e o espírito maligno o deixava. Interessante, não é? Nós não estamos dizendo aqui que a música expulsa demônios, por isso que eu digo, no contexto deles, no entendimento deles, o espírito maligno poderia ser apenas um sentimento ruim, que era acalmado, por incrível que pareça, com a música, mas não por incrível que pareça, porque em nossos dias, comprovadamente, a música tem poder terapêutico. Olha, se você vai fazer uma festa de criança, você não vai tocar uma marcha fúnebre, nem uma valsa de Chopin para as crianças. As músicas de criança são aquelas repetitivas e de batidinhas sem parar, que eles ficam pulando feito loucos, né? É natural, porque a música, ela tem essa coisa de, todos nós somos condicionados a sentimentos pela música, é uma coisa natural, a música condiciona um pouco os nossos sentimentos, e por isso é tão importante entender que música não é só música, mas dependendo da música, isso pode condicionar nossos sentimentos, dependendo da música que a gente está ouvindo. Por exemplo, se ela for uma música triste, ela vai, é lógico, nos remeter a pensamentos tristes. Se ela for uma música alegre, por mais que a gente esteja triste, a gente é impulsionado um pouquinho a tentar se animar um pouco por causa da música alegre que foi tocada. É mais ou menos isso.
Agora, tem aquela coisa também, não só dos sentimentos que a música traz, mas das letras, né? Por exemplo, a repetição de letras que se inculcam em nós, que se alojam no subconsciente, terrível, não é? Essas musiquinhas que eles cantam, eu não vou citá-las, mas está tudo aqui no meu subconsciente, que basta você ouvir uma vez, não é? Essas musiquinhas de carnaval, essas musiquinhas, esses funks que você ouve por aí, e aí eles ficam no subconsciente, o que mostra para a gente que o aprendizado com a música é algo muito poderoso. Todo aprendizado com a música é poderoso. Eu não sei se você sabe, mas os primeiros livros do Antigo Testamento, os 4 primeiros capítulos de Gênesis, eles eram cantados, para que não fosse esquecido. Então o que eles fizeram? Moisés escreveu os 4 primeiros capítulos de maneira que pudesse ser cantado. Tem uma conotação de palavras ali que dá para cantar, porque cantado a gente não esquece. Existem várias aulas, né, cantadas hoje em dia, né, para os alunos não esquecerem. Então a força do aprendizado na música é um negócio incrível. Por isso que é tão ruim quando a gente ouve aquela música que fala alguma coisa obscena e fica. E a gente tenta arrancar aquilo da gente, mas está lá no subconsciente, repetindo sem parar, porque música entra no sentimento harmônico da gente. E a música, além de tudo, transmite conteúdo. A gente vai sempre repetir, eu acho que quase toda quarta-feira, enquanto estiver falando de mundanismo, esse texto que a gente vai ler agora, Filipenses 4:8. Acho que a gente repetiu todas as 4, mas é importante guardá-lo. Vamos lá, sabe? Filipenses 4:8. Leiam, por favor. Amém? É preciso colocar em xeque os padrões morais da música que você ouve. Alguns cristãos, irmãos, cantam no domingo sobre o sacrifício de Jesus que os libertou do pecado. Todo domingo a gente canta alguma música referente a isso. Alguns cristãos cantam isso no domingo e na semana cantam letras que falam de sexo promíscuo, obscenidade, fúria descontrolada, imoralidade, materialismo, drogas ou qualquer blasfêmia em relação a Deus. Tiago, capítulo 3, verso 10 diz assim, que da mesma fonte não pode sair água amarga e água doce. Então é necessário que a gente atente bem para aquilo que a gente está cantando, porque corremos o perigo de, que nós falamos nas outras quartas-feiras, banalizarmos o pecado. Quando a gente banaliza o pecado, a gente deixa de temer pecar, a gente começa a tratar de maneira natural, e em decorrência das músicas que ouvimos e cantamos, isso é possível. Tem uma ilustração que eu gosto muito, dizem que o rei da Inglaterra, não, o rei da Espanha, queria contratar um motorista para conduzir seus filhos, seus 2 filhos, e foi entrevistar alguns motoristas, e o caminho que chegava até o palácio era um caminho que subia uma montanha, então automaticamente havia que se subir passando próximo a um abismo. Os irmãos entendem, né? Subir a montanha próximo a um abismo. Então ele foi entrevistar alguns motoristas, e os 2 primeiros motoristas, um deles disse, olha, majestade, eu quero dizer para o senhor que eu sou um exímio motorista, eu sou capaz de passar 5 centímetros perto desse abismo e não ter perigo desse carro cair. E o outro, mais afoito ainda, disse, majestade, eu quero dizer para o senhor que eu ando em alta velocidade muitas vezes, e mesmo em alta velocidade eu posso passar próximo, o máximo possível do abismo, sem risco nenhum de cair lá. E um terceiro falou, majestade, em se tratando dos filhos do rei, eu não me arrisco nem 1 centímetro a mais ou a menos perto desse abismo, passarei o máximo possível distante dele. O que o rei disse? Está contratado. A questão é, muitos de nós cristãos passamos muito perto do abismo, porque achamos uma segurança, uma confiança. Qual o problema? Eu não vejo problema nenhum nisso, eu não vejo nada de mal nisso. Nós amamos o não ver nada de mal nisso, mas o não ver não significa que não é mal, porque às vezes nós não vemos, mas é mal, e esse é o problema, aquilo que nós não vemos, porque o que o diabo deixa ver é algo que
fica bem claro diante dos olhos, porque Ele quer que a gente veja. Mas aquilo que Ele não quer que a gente veja, aí fica de uma maneira bem escondidinha, porque dá para nos enganar. Então, é importante entender que a música, além de tudo, ela transmite contexto. O contexto corresponde ao quê? Aquilo que a gente associa à música, aos lugares que nós associamos à música, às pessoas às quais nós associamos à música. Por exemplo, há a questão do contexto do passado. Olha que coisa interessante. Você ouve uma música que não tem nada demais, uma música romântica, uma balada romântica americana, todo mundo gosta, em inglês, aquelas músicas românticas que o Ítalo ama. Ítalo? Não tem problema nenhum. A letra geralmente sempre fala de um homem que ama uma mulher, uma coisa nesse sentido. Só que muitas vezes o contexto da canção te leva a um pensamento de uma vida que você viveu, de um momento que você viveu, de extremo pecado. Então, imediatamente, quando você ouve a canção, ela não é ruim em si, mas ela tem um contexto, ela te leva para lá, ela te conduz àquele lugar, ela te leva, os teus pensamentos, imediatamente àquelas ações, e aquelas ações tornam-se incrivelmente vivas. Você é capaz de sentir cheiros, aromas do lugar onde você estava quando ouviu aquela música naquele tempo, porque a música tem essa força no sentimento da gente. A gente consegue imediatamente ser transportado para aquele lugar. Entendem como é o risco aqui do contexto? Então há que se examinar o contexto. De repente, a música que não tem nenhum problema para você, tem muito problema para mim, porque me traz lembranças horríveis. Ou a música que para mim é uma coisa muito feliz e traz para mim muita euforia, pode trazer para você tanta infelicidade pelas lembranças que nela estão enraizadas. E há o contexto também do show. E lógico, você começa a gostar de um músico, você começa a gostar de uma banda, você é jovem, então você começa a sonhar. Meu Deus, eu queria ver esses caras ao vivo. E aí entra esse contexto. Espera aí, mas em que contexto? Quais são os fãs desse grupo, os fãs dessa banda, onde eles estarão, como eles se reunirão e etc, etc. Lembro de um jovem aqui uma vez que chegou para mim e disse: pastor, eu queria ir para o show tal. Eu disse: tá, mas você sabe qual é o público desse show, não sabe? E ele disse: eu nunca fui para um show. Tá, então deixa eu dizer para você como é o público desse show, para que você possa entender onde você estará, onde você vai ficar. Quando eu trabalhava na rádio há muitos anos atrás, uns 20 anos atrás, a gente cobria shows seculares e cristãos, porque a rádio ela tinha um vínculo com o jornal O Estado, então a gente ia cobrir shows, e às vezes a gente ia cobrir show de bandas seculares ou de cantores seculares, fazer uma reportagem rápida e trazer uma matéria para o jornal. E eu lembro de alguns shows que eu fui e do que eu vi. E o que eu vi? Eu vi gente cheirando cocaína no banheiro, vi gente fumando maconha no meio do grupo, eu vi de tudo, né? E a gente estava lá, e a gente era jovem. E a gente ficava vendo aquilo ali assustadíssimo assim, porque a gente ouvia a banda em casa, e a gente não imaginava que o público da banda era daquele jeito. A gente achava que estava tudo bem. Então, há que se examinar contextos, porque um contexto daquilo que você gosta, de repente pode te atrair para alguma coisa que não seja agradável a Deus. E a música também transmite valores, certo? Gálatas capítulo 1, verso 3 e 4. A vocês, graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo, que se entregou a si mesmo por nossos pecados, com que propósito? A fim de nos resgatar desta presente era perversa, segundo a vontade de nosso Deus e Pai. Jesus morreu por nós para nos tirar dessa era, desse mundo que é tão perverso, que é tão mau. É uma coisa que é tão batida, mas vale a pena repetir. Irmãos, nós não somos desse mundo, nós somos pessoas diferentes. Nós temos que colocar isso na mente da gente, senão a gente não consegue conviver nesse mundo. Nós somos diferentes, nós temos uma outra concepção da realidade, que as pessoas não têm. Amém? Às vezes você, jovem, curte uma banda e você curte o som da banda. O cara não, o cara curte uma ideologia da banda. É totalmente diferente.
Você curtiu o som e o cara curte a ideologia. O que é curtir a ideologia? Ele admira a vida dos caras, ele quer beber, ele quer fazer tudo o que os caras fazem, ele quer viver uma vida promíscua como aquele artista vive. Você não está interessado, muitas vezes, na vida promíscua do artista, você só está interessado no talento do artista. Nós somos diferentes. O mundo não vê assim. O mundo, se admira alguém, admira não a música em si, não o talento em si, admira a vida promíscua do indivíduo em si. Então, alguns aspectos pecaminosos nas músicas a gente precisa avaliar. Aí, avaliar mais para ver se não está influenciando nossa vida diretamente. Por exemplo, se a música não tem muita questão de independência, ou seja, não há Deus. Há muitas músicas que passam esse contexto para nós. Não existe Deus. Cada um faça o que quiser de sua vida. É preciso examinar isso. Também a questão do sentimentalismo. O que importa é o que você está sentindo. Não é isso que a gente aprendeu, biblicamente falando. Nem sempre é tão importante eu estar feliz. Nós vivemos para a glória de Deus. E muitas vezes glorificar a Deus é estar em situações de tristeza. Aceitarmos a tristeza. Existe também a questão do narcisismo temporal, que é aquela pessoa que diz que se dane o futuro. O importante é agora. Quantas músicas falam sobre isso, né? Imoralidade sexual não preciso nem explicar, né? Você já sabe muito bem. Então, talvez essa é que os crentes mais fogem de maneira mais fácil. É porque não só o crente foge. Uma pessoa de respeito, uma pessoa de boa moral, de boa índole, foge dessas músicas, não precisa ser cristã. Não é verdade? Uma pessoa que tem um bom moral, uma pessoa que tem um mínimo de moral, foge dessas músicas. Então, e a questão da efemeridade, que é aquela ideia de, olha, vamos comer, vamos beber, porque amanhã a gente vai morrer mesmo. Então, deixa a vida me levar. Conhecem essa? Pois é. Essa não é bíblica. Porque a vida não leva ninguém não, tá? O acaso vai me proteger enquanto eu estiver distraído. Conhecem essa? Também não é bíblica. Não existe acaso nos protegendo. Existe um Deus soberano que rege nossas vidas. Estão entendendo? Vocês podem ir para casa e se divertir agora. Pega as letras lá e começa a avaliar biblicamente o que está correto e o que não está. É uma coisa muito interessante de se fazer. Então, em vez de dar uma lista para você, de repente eu criar uma playlist aqui, as músicas que vocês devem ouvir, isso nunca vai acontecer. Por quê? Porque isso seria legalismo. Nós temos explicado muito para os irmãos a diferença de legalismo, não é? De obediência prazerosa em Deus. O legalismo diz a você exatamente o que você tem que fazer. A obediência prazerosa não, faz você refletir, e você refletindo vai viver a obediência ao Senhor. Amém? Então não existe uma lista de músicas que você deve ou não deve ouvir, mas existem duas perguntas. Primeiro, as músicas que você ouve faz com que o seu amor por Cristo, você percebe que quando você ouve esse amor por Cristo diminui? Você começa a ter uma certa paixão por outras coisas, se interessar ou se preocupar com outras coisas que não sua vida cristã? Então abandone. Segundo, elas levam você a pensar na eternidade, ou toda vez que você ouve essas músicas, você começa a pensar somente nas coisas desse mundo. Porque se ela não leva você a pensar na eternidade, amigo é coisa para se guardar do lado esquerdo do peito. Conhece Milton Nascimento? Eu penso na eternidade. Eu penso, quantos amigos eu tenho? Nossa, que coisa, eu queria que esses amigos todos ficassem aqui guardados em mim. Pronto, é uma música que me leva a pensar na eternidade. Mas se a música reduz isso, se faz você esquecer a eternidade e pensar somente nesse mundo, tem alguma coisa errada aí. Tem uma coisa que as pessoas gostam de fazer, que é simplesmente viver, como eu acabei de citar o Zeca Pagodinho, ignorando a vida. Deixa acontecer aí. Não é uma coisa que a Bíblia nos ensina. A Bíblia nos pede que nós vigiemos. A vida é algo a ser vigiado. Amém? Então, se a vida é algo a ser vigiado, eu preciso entender o que eu estou fazendo com a minha vida, o que eu estou ouvindo, quais as coisas que eu estou consumindo, porque elas alimentam a minha vida. Veja o que diz Provérbios, capítulo 14, verso 15. O inexperiente acredita em qualquer coisa, mas o homem prudente vê bem onde pisa. Amém? Isso aqui é forte demais, não é não? Vê bem onde pisa. Espera aí, o que eu estou fazendo aqui?
que é esse aqui. Há uma análise sobre aquilo que está. Veja o Provérbios 13, 20. 13, 20, sabe? Aquele que anda com os sábios será cada vez mais sábio, mas o companheiro dos tolos acabará mal. Há muita gente que tem como companheiro determinada banda, determinado cantor, determinado grupo. Se nós não confiamos em uma pessoa não cristã para nos dar conselhos, então por que a gente ouve determinadas músicas que nós percebemos que o conselho não é nada cristão? Já pararam para pensar sobre isso? Há muita gente que se vangloria das músicas que ouve, muitos crentes, dizendo, eu sinceramente não me faz mal algum, mal nenhum. É bom lembrar de uma passagem que Paulo fala para nós em Filipenses 3,19 sobre alguns determinados cristãos. Filipenses 3,19, Paulo diz assim, que essas pessoas têm orgulho do que é vergonhoso e só pensam nas coisas terrenas, limitam suas vidas à condição terrena. Eu quero então apontar aqui para os irmãos como é que você pode ouvir a música para a glória de Deus, amém? Para a gente encerrar, usando a música para a glória de Deus. Primeiro, avalie o seu consumo musical, dê uma revisada no que você tem ouvido ultimamente, verifique em que situações você ouve essas músicas, porque às vezes são situações de autopiedade, sente saudade de uma pessoa que você perdeu, aí coloca aquelas músicas românticas, não é para alimentar simplesmente o prazer de ouvir a música, mas para alimentar um sentimento de autopiedade. Eu fui abandonado. Autopiedade é pecado, entendeu? Meu Deus, ele me deixou. Aí você ouve aquelas músicas, toda vez que você ouve, chora. É pecado, autopiedade. Você não está ouvindo pelo prazer de ouvir a música, você está tendo autopiedade. Ou você é jovem, coloca aquele rocão muito louco, que é para o vizinho dizer que você é muito loucão. Você não está ouvindo pelo prazer da música em si, você está ouvindo para mostrar para o vizinho que você se garante. Estão entendendo como é que funciona? Você precisa avaliar o que você ouve e em que circunstâncias você tem ouvido. Porque às vezes você está ouvindo simplesmente para dizer para o outro irmão que você se garante. E ele não, coitado. Tem medo de ouvir determinadas músicas e você não tem. Isso é orgulho, isso é vaidade. Segundo aspecto, apague as músicas que você comprovadamente percebeu que não são adequadas para você, que te fazem mal porque te remetem ao passado, ou que te fazem mal por aquilo que você ouve e você começa a assimilar aquelas ideias, ou porque simplesmente você percebeu, cara, isso aqui é uma blasfêmia. Uma vez eu ia no carro com um irmão e ele ia ouvindo uma música, e aí começou a tocar a música, na verdade não era um irmão, desculpem, era um amigo meu, começou a tocar a música lá, e aí ele sabe que eu sou crente e quis dizer, olha aí, essa música aqui, o que tu acha? Sympathy for the Devil, do Rolling Stones, simpatia pelo demônio, né? Aí eu disse, sim, o que tem? Eu vou escandalizar ele agora, eu gosto dessa música. Aí ele, sério, pastorzinho, sério, você sabe o que diz a música? Não sei inglês. Eu disse, por isso. A música fala da trajetória do diabo, tudo que o diabo viu na terra, tudo que ele fez. O Mick Jagger leu um livro sobre isso, né? A biografia do diabo, e aí ele escreveu uma letra como se fosse o diabo, né? Vendo toda a história da humanidade. Só é isso, é uma história, nada mais do que isso. Então assim, apague músicas que você vê, não, isso aqui eu percebo que me faz mal, isso aqui eu percebo que é uma influência ruim, isso aqui eu percebo. E aí é importante você não deixar essas músicas à disposição, porque sempre você vai ter uma recaída. Você vai ter uma recaídazinha, você vai lá, eu vou ouvir meu Roberto Carlos de novo, né? Aí vai pensar no passado de novo, aquela coisa. Terceiro, ouça música. Estou falando de ouvir música para a glória de Deus, tá? Ouça música com outras pessoas. É muito bom, é muito gostoso, gera comunhão. Gosto muito de ouvir música com os meus filhos, sentar e ouvir as músicas deles, eles põem, pai, o que você acha disso aqui? Eu digo, isso é uma heresia, eles tiram, e outras coisas eu gosto, eu digo, cara, isso é legal, isso é muito bom, e a gente ouve música, né? O André, quando era pequenininho, ele era muito engraçado, ele quando gostava de uma música, ele dizia, muito boa essa, hein? Esses caras são crentes? Aí eu disse, não, por eles tem que ser, porque o André achava que toda música boa, né, o cara tinha que ser crente, então se não era, por eles tem que ser. Então ouça música com a família, divida a sua música. Às vezes você vai no carro, liga lá para todo mundo ouvir, para todo mundo saber o que você anda ouvindo, até para ouvir crítica, né? Alguém dizer, rapaz, isso não está certo não, isso aí está... Enfim, é muito bom, isso glorifica a Deus. Faça jejum musical, é a quarta coisa. Nada pode nos aprisionar.
absolutamente nada. Se você percebe assim, rapaz, eu não posso viver sem ouvir música, dá um tempo, passa uma manhã sem ouvir, passa um dia sem ouvir, só para dizer para a coisa que você tem controle sobre ela, entendeu? Só para dizer, eu que mando aqui, o Senhor me deu liberdade, nada vai me acorrentar, nada vai me aprisionar, amém? Experimenta fazer, eu quase endoido, eu fiz, meu Deus, eu quero ouvir alguma coisa, mas dá certo, porque você mostra controle sobre a coisa e você acaba sentindo uma paz muito grande, de dizer, olha, nada comanda a minha vida, eu posso viver sem qualquer coisa, para a glória de Deus. Quinto, diversifique seu gosto musical. Às vezes a gente idolatra alguns tipos de música, é errado também. Queira ouvir outras coisas, queira descobrir outras coisas, é importante, porque senão você vai estar cometendo uma idolatria de viver apenas com gosto musical. E por último, e muito, muito importante, o último é muito importante, agradeça a Deus por toda boa música que você ouvir, toda boa música, agradeça a Deus porque aquele homem foi dada a ele a condição de fazer aquela música, sendo ela cristã ou não, agradeça a Deus porque ela tem uma mensagem. Muitas músicas não cristãs trazem uma mensagem que parece ter sido o próprio Deus que tenha, colocado no coração do cara. Os anseios de muitos músicos é incrível, os anseios pela eternidade, os anseios por Deus, tudo aquilo ali pode ser significativo demais para a vida de alguém que jamais ouviria uma música cristã, mas ouvindo uma música secular pode ser incomodado a querer buscar a Deus. Então agradeça sempre a Deus por todas as músicas boas e belas que você ouvir. Amém? Espero ter tirado muitas dúvidas dos irmãos em relação a isso. Vamos orar e agradecer a Deus por mais essa doutrina. Senhor, muito obrigado por esta noite. Graças te damos por tua palavra que nos orienta, que nos direciona, e pedimos que em nome do teu Filho Jesus Cristo, nós tenhamos uma vida que em tudo glorifique o teu nome. Que tudo aquilo, ó Deus, que nós possamos usar aqui nesta terra, seja sempre, ó Deus, pensando em não perder a comunhão com o Senhor, mas muito pelo contrário, em que teu nome seja glorificado, em tudo que fazemos, em tudo que somos. Em nome de Jesus, nós te agradecemos. Que o amor de Deus, a comunhão do seu Santo Espírito e a graça do nosso Senhor Jesus Cristo esteja derramada sobre todo o povo de Deus, agora e para todo sempre. Amém.